E aqui no Notícia da Manhã hoje a gente segue com as entrevistas com candidatos à Prefeitura de Teresina. E hoje o nosso convidado é o professor Tony, do Partido Novo, a quem a gente deseja um bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Elivaldo. Bom dia a todos os teresinenses que nos assistem. E cumprimentar novamente o Elivaldo, que está de volta aqui. Aí, Tiago, vamos em frente. Candidato, nós estamos aí há 20 dias do pleito. Qual é a sua avaliação do que foi construído até aqui? Qual que deve ser a sua estratégia até lá? Olha, Tiago, até o momento nós construímos uma candidatura em que conseguimos nos destacar pela qualidade das nossas propostas. Elaboramos 197 propostas para a saúde, para a educação, para o transporte público. Eu, enquanto economista, doutor em gestão, tenho estudado muito a cidade e visto como que a gente consegue tirar a Teresina do caos em que ela se encontra. Enquanto que outros candidatos à prefeitura transformaram a política num balcão de negócios, a gente se preocupou em elaborar uma proposta de gestão técnica para a nossa cidade. E a gente acredita que ao longo desses 20 dias nós iremos crescer mais ainda do que temos crescido, já 12 meses de pré-campanha e agora campanha, mostrando para o teresinense que existe uma alternativa viável à velha política. Existe uma candidatura livre desses partidos e desses grupos tradicionais que acabaram com a nossa cidade. Dentro da lógica do Novo, de ser um partido de conotação mais liberal, o senhor promoveria ou defende uma reforma administrativa na prefeitura com relação às suas estruturas? Ou seja, o senhor enxugaria a estrutura ou ampliaria ou manteria como está? Olha, Elivaldo, a gente tem falado da necessidade de fazer concursos públicos na educação, porque um dos nossos projetos é creches e escolas em tempo integral. A gente tem uma proposta na educação que é fazer um IDEB municipal, que é uma prova a cada 3 meses, para verificarmos as deficiências de aprendizagem dos alunos. Ao final do ano, as escolas que baterem a meta, os profissionais de educação receberiam um 14º salário. Para isso, no contraturno, no turno oposto ao que os alunos estudam, a gente requer mais professores para que possam trabalhar essas deficiências. Esse é um exemplo que eu te dou. A mesma coisa a gente pretende fazer na saúde em várias outras áreas. Nós temos propostas que nós precisaremos aumentar o efetivo de servidores públicos concursados. Agora, o que a gente tem defendido de reforma administrativa não é diminuir a quantidade de profissionais concursados, mas a quantidade de pessoas que são colocadas ali por cabide de emprego. Então, a gente pretende reduzir hoje a máquina de 30 secretarias que a gente tem na Prefeitura de Teresina para 15, contando com 5 SAADs. Essa atual gestão, para abrigar apadrinhados políticos, vereadores, inclusive colocou a SAAD do Disseu, a subprefeitura do Disseu, SAAD 1 e 2, por exemplo. A gente acredita que 10 secretarias mais 5 SAADs dá para a gente funcionar muito bem a Prefeitura de Teresina, a exemplo dessas 30 que só servem para apadrinhar amigos ou parentes de políticos, por exemplo. O que o senhor cortaria? A gente tem, acabei de mencionar um exemplo, a SAAD Sudeste 1 e 2. Uniria novamente, só SAAD. Isso, seria apenas a SAAD Sudeste. A gente tem, por exemplo, Tiago, esse modelo político de fatiamento da prefeitura, em que foi preciso colocar inúmeras secretarias para poder abrigar todos esses políticos. E a gente tem falado que esse é o grande problema da gestão de Teresina e que se repete também no governo do estado do PT. Para um político ganhar uma eleição, ele sai fazendo alianças com outros grupos. Você tem, por exemplo, o candidato do PT, tem um blocão com 13 partidos. Como que seria esse modelo de gestão? Seria um modelo de fatiamento, em que cada secretaria ficaria com um grupo político diferente. Isso afasta a cidade de uma gestão técnica e passa a ter uma gestão para atender apenas os interesses políticos desses candidatos. Nós, na saúde, tentam ser desatados no curso da campanha, até mesmo professor e candidato, pela efervescência dos debates. Afinal, o que o senhor pensa sobre o setor? O que está acontecendo? É gestão ou subfinanciamento?
Olha, Elivaldo, na saúde a gente tem um orçamento anual de 1 bilhão e 600 milhões. Enquanto economista, eu analisei todo o orçamento da saúde e com a revisão dos contratos dá para a gente economizar cerca de 200 a 300 milhões desse orçamento. Isso com uma gestão eficiente, já que há um mau gasto desse recurso público que vem dos nossos impostos, por exemplo. A gente tem defendido que com esse dinheiro dá para estruturar melhor os hospitais de bairro, para desafogar o HUT, o Hospital de Urgência de Teresina, que ficou completamente sobrecarregado desde 2008, que esse foi um dos principais erros da saúde de Teresina, quando o governo do estado do PT, em 2008, fechou o pronto-socorro do HGV. E aí passa a ter o HUT completamente superlotado, recebendo pacientes do interior. E o orçamento da cidade de Teresina indo para atender os pacientes do interior e da capital. Então, enquanto o governo do estado, que hoje não tem um hospital porta aberta, não se preocupa com a urgência e emergência de Teresina, a gente defende que os hospitais de bairro, sendo melhor estruturados e equipados, eles possam fazer procedimentos mais avançados, que são feitos apenas no HUT, para que você possa desafogar. Com essa revisão dos contratos, a gente pretende acabar com a falta de medicamentos que você tem nas unidades básicas de saúde e conseguimos ainda zerar a fila de consultas e exames que hoje em Teresina uma pessoa leva mais de 6 meses, às vezes, para conseguir fazer um exame do coração, por exemplo. Transporte público, qual que seria a sua proposta para oferecer um serviço eficiente ao cidadão? Olha, Tiago, um primeiro ponto é o que não dá para fazer, não dá para colocar 100% da frota elétrica como outros candidatos têm prometido, porque se a gente fizer isso, você colocar um ônibus que vai rodar no dia seguinte mais de 200 quilômetros, ele precisaria uma garagem aqui da Tabuleta, com cerca de mais de 30 ônibus, ou outra do Disseu, ficar a noite inteira carregando esses ônibus e faltaria energia tanto na região de Disseu como na Zona Sul, em todas essas áreas de Teresina. Então, quem faz promessas para o transporte público que tecnicamente não podem ser cumpridas, ou desconhece do setor, ou nitidamente está enganando a população. Não tem aporte de energia, não tem aporte. Não existe essa possibilidade de viabilidade técnica. A mesma situação da tarifa zero. Até se você tivesse o governo do estado entrando na jogada, você até poderia ter essa tarifa zero, que para o teresinense entender, o nosso sistema é subsidiado. Metade quem paga é o usuário, metade quem paga é a prefeitura, ou pelo menos deveria pagar, porque às vezes a prefeitura dá calote, por exemplo, nesses pagamentos. Se o governo do estado, o PT, diz que vai fazer a tarifa zero, por que não é tarifa zero no metrô da cidade, que fica sob a responsabilidade da gestão deles? O governo incluiu na proposta orçamentária essa tendência aí para o próximo ano. Até agora só promessa, Elivaldo, só promessa de um governo que diz que se o candidato ganhar, tem a possibilidade de vir mais recursos do governo federal, mas que está utilizando esses recursos de ampliação do metrô via empréstimo de 200 milhões. E a gente já bate aí mais quase 7 bilhões de empréstimos em 2 anos de gestão. Mas concluindo, a gente pretende um modelo para o transporte público de integração, mas um único terminal de integração no centro da cidade, fazendo a integração com o metrô, e a gente analisou também, fomos até o Tribunal de Contas do Estado para analisar as planilhas do transporte público, e se hoje você está pagando mais de R$ 4,00 numa passagem, significa que lá o custo da planilha está mais de R$ 8,00. Não precisa ser economista para saber que existe aí algo de errado nessas planilhas com CETUD. Numa revisão, a gente acredita, dessas planilhas, podemos baixar o valor da tarifa de mais de R$ 4,00 hoje para cerca de R$ 3,00 no primeiro ano, R$ 2,50 no momento posterior, e acabar com esse problema da falta de ônibus, que nós já tivemos 450 ônibus em circulação, hoje são cerca de pouco mais de 200 ônibus. A gente conseguiria ter uma frota maior na cidade de Teresina. Para a gente encerrar, candidato, qual é a estratégia que o senhor vai adotar até o dia do pleito para conquistar a preferência do eleitorado e se viabilizar para um eventual segundo turno? Olha, Tiago, a gente tem, desde o início, eu estou agora 12 meses
completando nesse momento, conversando com a população, a gente tem elaborado muitas propostas para a cidade de Teresina. São 197 propostas. Isso a gente vai continuar. O teresinense tem percebido que a nossa candidatura é a candidatura mais propositiva para a cidade, que mostra com números reais, sem mentira, sem enganação, o que pode ser feito pela cidade de Teresina. Não aquela gestão do passado, de 30 anos que ficou aquele grupo político que só diz, nós já fizemos, nós sabemos como fazer, e a gente pergunta, mas como? E não dão soluções concretas. Não essa gestão atual e caótica da prefeitura que a gente tem atualmente e nem essa gestão do mundo das ilusões do governo do estado do PT. É uma gestão séria que a gente tem prometido, uma gestão técnica e eficiente. E temos intensificado todo esse andar pela cidade. Sexta-feira, por exemplo, meu carro marcou 143 quilômetros percorridos dentro de Teresina, com diversas reuniões pelos bairros, diversas panfletagens em semáforo. Mesmo sendo um doutor em gestão, não tenho vergonha de ir para os semáforos. Muitos teresinenses já nos encontraram lá panfletando, entregando nossas propostas nas ruas e vamos intensificar toda essa sola do sapato para percorrer a cidade de Teresina por mais essas 3 semanas e continuar numa campanha propositiva, dizendo como que a gente pode ter uma gestão eficiente, uma gestão tecnológica na cidade de Teresina. Professor Tony, muito obrigado pela participação aqui no Notícia da Manhã. Obrigado, agradeço, Elivaldo, agradeço você, Tiago, agradeço a TV Cidade Verde por esse espaço e, para finalizar, deixo claro e falo com os teresinenses, olhando no seu olho, pare de escolher os mesmos políticos de sempre. Pare de escolher esses mesmos grupos da velha política e vamos começar a fazer a mudança que Teresina precisa.